Olá, sejam bem-vindos para esta segunda aula. Nesta aula nós vamos dar sequência ao estudo do livro das categorias e uma parte do livro sobre a interpretação do Aristóteles. Na aula passada nós estudamos os tipos de composição dos enunciados, ora a partir das chamadas categorias, os predicamentos, substância e acidentes, ora a partir das classes de predicáveis, ou de universais, que são predicáveis justamente de certos sujeitos. Vimos que a substância tem como predicação a espécie ou o gênero, e que a espécie tem como predicação a diferença e o gênero. E vimos como que esta formação dos enunciados, é muito importante para a formação das proposições. Na aula de hoje, nós vamos estudar na primeira parte quais são exatamente as categorias, né? Ou seja, o que é a substância e o que são os acidentes, para então entrarmos naquele livro, que é o segundo livro do órgão, que é o livro sobre a interpretação, onde o Aristóteles vai lidar com a temática do juízo e da proposição. Para isso, eu vou me permitir ler com vocês uma parte do livro do órgão, onde o Aristóteles traz de maneira bastante didática o que são as categorias, né? Nós usamos a palavra categorias na língua grega, kategoren, ou na língua latina, predicamentos, né? Da onde vem predicamenta, né? Para designar justamente, né, aquelas palavras que, em combinação ou sem combinação umas com as outras, né, designam ou referem ou significam certas coisas, né? Normalmente são, na gramática nós chamaríamos assim, os morfemas pronominais, adverbiais, né, de relação, e no âmbito da lógica e da dialética nós simplesmente chamamos de categorias. Existem 10 categorias ou predicamentos, segundo o Aristóteles. A categoria de substância, que é a primeira, e é de todas a categoria, chamemos assim, necessária, porque todas as demais só existem em razão dela. Então, a substância. Depois nós temos 9 outras categorias que, diferentemente da substância, são chamadas de acidentes, né? Que são a qualidade, a quantidade, então são em número de 9 acidentes, a qualidade, a quantidade, a relação, o lugar, o tempo, o estado, o hábito, a ação e a paixão. 9 acidentes que nada mais são senão modos de determinação do ser da substância. Ou seja, quando nós olhamos para a substância, nós olhamos para algo que é, né? Como diz o Aristóteles aqui, cito o Estagirita, as palavras sem combinação umas com as outras, isto é, as palavras isoladamente, significam por si mesmas uma das seguintes coisas. O que é a substância, né? Ou seja, aquilo que por si só é existente e subsistente. Então, o que é, o quanto, que é a quantidade, o como, que é a qualidade, né? Como se relaciona, que é a relação, onde está, que é o lugar, quando, que é o tempo, como está, que é o estado, em que circunstância, o hábito, atividade, ação, e passividade, paixão. E aí continua o Estagirita, dizendo de modo elementar, são exemplos de substância, homem, cavalo. São exemplos de qualidade, de quantidade,
de 2 côvados de largura ou de 3 côvados de largura. Né? Quantidade. Qualidade. Branco, gramatical, azul, vermelho, enfim. Né? De relação. O dobro, a metade, maior, menor. Sempre que indica alguma relação. De lugar. No liceu, no mercado. De tempo, ontem, o ano passado, hoje, amanhã. De estado, deitado, sentado, em pé, etc. De hábito, calçado, armado, descalço, etc. De ação, corta, queima, estuda, fala, ouve. E de paixão, é cortado, é queimado, e daí por diante. Ou seja, quando nós observamos as 10 categorias, os 10 predicamentos, nós estamos averiguando o que as palavras significam quando são vistas isoladamente. De modo que todas as coisas que existem na realidade experimental e que são denominadas segundo um determinado nome, são coisas que possuem uma substância e que possuem acidentes. Tá? Continua o Aristóteles, vejamos bem, nenhum destes nomes em si mesmo e por si mesmo é afirmativo ou assertivo. As afirmações e as negações só se produzem quando eles são combinados entre si. Tá? Então, sozinhos, estes termos não dizem nada. Se eu digo para vocês, cortado, por exemplo, vou dizer isso. E esse cara tá louco. Ou se eu digo, corta, não diz nada. Mas se eu digo, o Marcos corta, vocês já vão entender, porque aqui já tem uma afirmação, mesmo que precária, porque vai exigir um objeto, né, que neste caso seria cortado. O Marcos corta, sei lá, um pedaço de melancia. Tá? Então, Marcos corta um pedaço de melancia. Há aqui uma afirmação completa. Agora, se eu digo corta e não falo nada, se eu digo Marcos e não falo nada, né, há uma precariedade no âmbito de significação. De modo que somente com a combinação da substância com os acidentes, eu tenho uma afirmação ou mesmo uma negação que pode ser verdadeira ou falsa. Vejam o que diz o Aristóteles. Nenhum destes nomes em si mesmo ou por si mesmo é afirmativo ou assertivo. A asserção aqui é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. As afirmações e as negações só se produzem quando eles são combinados entre si. Toda a asserção, afirmativa ou negativa, deve ser verdadeira ou falsa, enquanto as palavras não combinadas, por exemplo, homem, corre, vence, não podem ser nem verdadeiras nem falsas. Tá? Então, a afirmação ou negação, e portanto a verdade ou falsidade do que é dito, vai exigir sempre uma combinação entre os termos que designam a substância e os acidentes. E de todos, obviamente, a substância é a mais importante. Né? Em primeiro lugar, porque a substância, vejam, ela não, de todas, ela é a única que não se predica de nenhum sujeito. A substância é sempre ela um sujeito. Diz o Aristóteles, substância, na acepção mais fundamental, primeira e principal do termo, se diz daquilo que nunca se predica de um sujeito, nem em um sujeito, por exemplo, este homem ou este cavalo. No entanto, podemos falar, e aqui eu quero muita atenção de vocês, diz o Aristóteles, podemos falar de substâncias segundas,
espécies em que se incluem as substâncias primeiras. Se são gêneros, ficam contidas as mesmas espécies. Designamos, portanto, de substâncias segundas as espécies ou os gêneros, por exemplo, ser humano ou animal. Vejam o que o Aristóteles está dizendo, que a palavra substância, em grego, ela pode ser dita ou como substância primeira ou como substância segunda. Substância primeira é o indivíduo, enquanto a substância segunda é espécie ou gênero. Nada mais é senão as classes de predicáveis que nós víamos antes. De modo que substância primeira é a substância propriamente dita, composição de matéria e forma. Ao passo que a substância segunda, ela sempre é dita essência. Na metafísica, por exemplo, quando nós estudamos as causas, a gente tem o caso da causa formal. Todo ser tem 4 causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material é a matéria-prima, a causa eficiente é a origem do ser, a causa final é a finalidade e a causa formal é a essência. Aquilo que define o que o ser é e que não pode não ser. Só que a causa formal se diz de 2 modos: como substância primeira e como essência, que é a substância segunda, que é a espécie ou gênero. Então, o Marcos, substância primeira, ou ser humano ou este animal, substância segunda, essência, espécie ou gênero. Então, do exposto se deduz com evidência que o predicado deve ser afirmado do sujeito, do nome, da definição. Por exemplo, o homem é predicado de um sujeito. Por exemplo, homem é predicado de Marcos. Ser humano é predicado de Marcos. Marcos, no caso, o homem individual, o ser humano individual. Então veja como isto é importante quando nós consideramos, no primeiro momento, como um enunciado se deve formar, ou como somos impelidos a formar os enunciados dentro da argumentação. E a importância que as substâncias primeiras e segundas têm para a composição do enunciado. A substância primeira, que sempre é sujeito, e a substância segunda, que é espécie, gênero, ou falemos apenas assim, essência, no sentido metafísico, que pode ser predicado de uma substância primeira. Então vejam como isto é importante para a formação dos enunciados. E o Aristóteles, nos livros das categorias, ele vai mais adiante, porque ele vai analisar cada categoria em si mesma. Por exemplo, ao analisar a categoria de quantidade, vamos ver o que ele diz. Olha que interessante. A quantidade é ou discreta ou contínua. E, além disso, a quantidade ou é formada por partes que têm em relação a umas às outras posições relativas, ou por partes que não têm posições relativas entre umas e outras. São exemplos de quantidade discreta o número e a oração. E de quantidade contínua, a linha, a superfície e o sólido, as quais podemos juntar o tempo e o lugar. Então, quando nós falamos em quantidade, ou nós falamos de quantidade discreta, por exemplo, o número, o enunciado, quantos enunciados nós vamos adicionar dentro de um discurso, de uma argumentação, ou quantidade contínua, quando nós falamos, por exemplo, numa linha, ou numa superfície, onde sempre tempo e lugar vão ser adicionados aqui para esta análise da quantificação, da quantidade. A quantidade sempre indica matéria. Então, a matéria pode ser quantificada no número, de uma forma discreta, a aritmética está aí para nos mostrar, ou a quantificação por partes que compõem algo contínuo, como, por exemplo, uma linha reta, na geometria. Então, vejam como cada categoria terá uma análise específica
dentro do livro das categorias do nosso autor. Tá? Uma outra categoria muito importante, né? Por exemplo, a categoria de lugar, né? O lugar. Quanto ao caso do lugar, diz o Aristóteles, assumido como quantidade, o contrário é o mais plausível. Definimos superior como o contrário de inferior, quando na verdade chamamos inferior a região que se acha no centro da Terra, porque a distância máxima é a que vai do centro aos pontos cardeais do universo. Claro, estamos aqui falando da cosmologia, né, grega. Tá? Quando nós falamos, portanto, das categorias, a gente atenta para todo tipo de determinação das coisas que existem na realidade do cosmos, na realidade do mundo. O livro das categorias, o livro dos predicamentos, portanto, não é outra coisa senão justamente a exposição desse vínculo entre o enunciado, que é a combinação de palavras, que é uma afirmação ou uma negação verdadeira ou falsa, que é verdadeira ou falsa em atinência ao mundo. Né? E a pergunta é, quando nós somos capazes de avaliar se uma afirmação é verdadeira ou falsa? Essa é a grande questão que importa quando partimos do livro das categorias e entramos, né, no segundo livro do órgão, que é o livro sobre a interpretação. O livro da interpretação começa, como o próprio nome está dizendo, a partir de uma interpretação do enunciado relativamente à sua condição ou capacidade de verdade. Quando você lê um enunciado, que, por exemplo, diz, né, este copo da água pesa 5 quilos. E você, ao avaliar este enunciado relativamente a este objeto, vai avaliar se ele é verdadeiro ou falso. E ao olhar ele, assim como ele está aqui, presente perante a câmera, você vai dizer, é provável que esse enunciado seja falso. Por quê? Porque é muito difícil um copo pesar 5 quilos. É muito difícil esse copo pesar 1 quilo, quanto mais 5 quilos. É improvável. Tá? Então a probabilidade dele ser falso é enorme. Mas eu só vou ter certeza se ele é falso sabendo exatamente a quantidade e, portanto, o peso, a massa deste copo. Para que eu faça essa operação de avaliar se um acidente se predica de uma substância, como é o caso aqui, e faça de novo para avaliar um peso menor agora após ter tomado água, né? Eu serei obrigado a invocar algo para além do próprio enunciado, que é a capacidade do intelecto em, operando para o conhecimento da verdade dessas afirmações, perquirindo a verdade disso que está sendo afirmado ou negado por meio do enunciado, avaliar se o predicado se diz ou não se diz de um sujeito. Eu vou avaliar se o que está sendo dito deste copo da água, no caso 5 quilos, é um predicado que pode ou não pode ser dito desse sujeito, para ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Tá? E quando eu constato que 5 quilos é um acidente que não se pode dizer dessa substância, eu vou julgar que esse enunciado é falso. Mas como que isso acontece dentro do intelecto, dentro da inteligência humana? Isso acontece porque ao deparar-nos com os enunciados, nós vamos avaliar a sua condição de verdade. E para tanto nós temos de interpretá-lo. E interpretar aqui não é outra coisa senão articular o próprio enunciado e a combinação que ele expressa entre palavras com a realidade propriamente dita que está sendo representada neste enunciado. Isto é, neste signo que é o conceito. Por isso
no livro sobre a interpretação, no Perihermeneias, que aliás também está presente nesta edição da Guimarães Editores, né? Aqui nessa edição do Organon, 2 primeiros livros, né? As categorias e o livro sobre a interpretação. O Aristóteles começa a descrever, digamos, essa análise cognoscitiva dos enunciados e das categorias, né, para chegar ao problema do juízo e, portanto, da condição de verdade do que é afirmado ou negado, formando assim o que em lógica nós chamamos de proposição. Vamos ver como o Stagirita faz isso. Ele diz assim: em primeiro lugar, começa o livro da interpretação assim, em primeiro lugar, cumpre definir o nome e o verbo, depois a negação e a afirmação, a proposição e o juízo. As palavras faladas são símbolos das afecções da alma, e as palavras escritas são símbolos das palavras faladas. Por que o Aristóteles está nos dizendo que as palavras faladas são símbolos das afecções da alma? O que são afecções da alma? Né? A alma tem muitas potências, mas a potência mais alta é o intelecto. E no intelecto estão presentes os símbolos, isto é, os signos que expressam, ora, coisas do mundo que são conhecidas por meio dos sentidos, por exemplo, este copo d'água, este livro, este celular, ou signos que expressam coisas que são conhecidas pelo intelecto de uma maneira imediata, como são, por exemplo, os primeiros princípios, como é o caso do princípio de identidade. O ser é e não pode ser outra coisa diferente dele. Este princípio é evidente para o intelecto, porque sem ele nós não somos capazes de conhecer nada na realidade. Para que eu conheça qualquer coisa na realidade, para que eu conheça isto como um livro, isto como um copo d'água, isto como um celular, isto como uma bandeira, isto como um blazer e qualquer outra coisa, eu tenho de ter de maneira imediata, prévia, anterior a todo e qualquer conhecimento desse tipo, um princípio que é evidente para o intelecto, chamado princípio de identidade, que não é provado, mas é evidente para a inteligência, para o intelecto. O signo que expressa o princípio de identidade, como expressa todos os demais princípios evidentes por si mesmos, como o princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído, princípio de que o todo é maior que a parte, como também os signos que eu conheço ulteriormente por meio dos sentidos, como o copo d'água, o celular, o livro, este livro e todas as coisas da realidade, tudo isso são signos dentro da inteligência, do intelecto. E esses signos são como que afecções da alma, atos da alma, coisas que estão presentes na alma e, portanto, dentro do intelecto, e que são necessárias para que o intelecto opere ulteriormente. E as operações ulteriores do intelecto são ou os sinais escritos da gramática, ou os sinais falados por meio dos sons que são emitidos pela boca. Tanto os sons emitidos pela boca, quanto os sinais gráficos da gramática, sinais escritos graficamente, ora um, ora outros, não são nada senão símbolos das afecções da alma.
Por isso está Girita, as palavras faladas são símbolos das afecções da alma, e as palavras escritas são símbolos das palavras faladas. Por isso que todo o conhecimento lógico dialético começa na voz que significa. Porque a voz que significa, a vox significandi, como diziam os escolásticos que comentaram o Aristóteles, são o quê? São simbolizações, reproduções sonoras daqueles signos que estão na alma. Ora os princípios evidentes, ora as coisas que são referidas depois do conhecimento desses princípios e que combinam palavras que expressam substâncias e acidentes inerentes a estas substâncias. Daí dizer que cumpre definir o nome e o verbo, e depois a negação e a afirmação, a proposição e o juízo. Porque vejam isso, quando o intelecto opera, em grego a gente chama isso de nous. Esta operação do intelecto, nós usamos um termo na língua latina para designar isto. E o termo na língua latina é ratio. Na língua grega é dianoiesis, e por isso nós distinguimos intelecto e razão. Porque o intelecto é a potência que se dirige a um ato chamado verdade. Mas essa direção da potência ao ato, do intelecto para a verdade, respeita uma determinada operação. Esta operação que leva da potência ao ato é o que nós chamamos de razão. Porque a razão é a operação do intelecto. E quando a razão opera, ela opera tendo em vista 3 atos. O primeiro ato é a apreensão. Ou seja, eu apreendo ou os princípios evidentes de maneira imediata e evidente, ou de maneira mediata, na medida em que eu capto as coisas da realidade e ao captá-las eu tomo-as na alma mediante um signo, que é o termo ou os termos, uma combinação entre eles, que expressa aquela coisa da realidade. Por exemplo, eu tomo eu, a substância individual de natureza racional chamada Marcos. E eu digo, o Marcos tem 1,83 m. Eu captei este ser que tem uma substância e tem um acidente, no caso a quantidade, 1,83 m de altura. E a afecção da alma que me permite designar este ser com substância e um acidente é formada por meio de um enunciado, um conceito, uma frase que na alma, a afecção da alma, expressa este ser. E que é simbolizada por meio da palavra falada ou escrita. Por exemplo, eu falo Marcos Boeira, estou falando dessa substância. Ou eu escrevo Marcos Boeira. Eu estou simbolizando esta voz que significa chamada Marcos Boeira. Então veja como é complexo isso. O primeiro ato da razão é a apreensão. Imediata dos primeiros princípios, imediata das coisas reais, que nós simbolizamos por meio de substâncias e acidentes, através dos enunciados, formando assim o conceito, o enunciado. Depois tem um segundo ato da razão, que é o juízo. O que é o juízo? É o julgamento que nós vamos fazer desse enunciado. Ao dizer que esse enunciado, afirmativo ou negativo, ou uma afirmação ou uma negação, é verdadeiro ou é falso. Ou pode ser ou pode ser provável, ou pode ser verossímil. Então, eu vou avaliar o enunciado.
e vou dizer, esse enunciado é verdadeiro. Por exemplo, o Marcos tem 1,83 m de altura. Enunciado verdadeiro. Este copo d'água tem 10 quilos. Enunciado falso. Este copo d'água não tem 10 quilos. Enunciado verdadeiro. O Marcos tem 1,40 m de altura. Este enunciado é falso. O Marcos tem 2,20 m de altura. Enunciado falso. Porque, de fato, o Marcos tem 1,83 m. Mas se eu dissesse a vocês, o Marcos tem aproximadamente 1,80 m, você vai dizer, é provável. Né? Ou é verossímil, pelo menos. Quem é que avalia a credibilidade do que está sendo afirmado ou negado? É o juízo. E quando ele faz isso, ele transforma esse conceito numa outra coisa. Ele confere a este enunciado uma outra condição, que nós chamamos na língua latina, e aqui é o terceiro ato, digamos, da razão, nós chamamos isso de proposição. E o que é uma proposição? É um enunciado dotado de algum valor de verdade, que pode ser verdadeiro, provável, verossímil ou falso. Tá? Então, uma proposição pode ser verdadeira, uma proposição pode ser provável, uma proposição pode ser verossímil e uma proposição pode ser falsa. E a partir da proposição, nós vamos fazer, aí sim, o terceiro ato da razão, que é o que nós chamamos de raciocínio. O que é o raciocínio? O raciocínio é a passagem de certos princípios para conclusões. Quando nós lidamos com proposições verdadeiras ou falsas, os raciocínios sempre implicarão em conclusões necessárias. E aí nós estaremos diante de uma área da lógica que normalmente nós chamamos de demonstração. Onde, por exemplo, uma prova, todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano, Sócrates é mortal. Ser humano espécie, mortal gênero. Sócrates é ser humano, substância individual de natureza racional. Sócrates, ser humano espécie. A substância primária está dentro da espécie. Substância secundária ou essência, se quiser. Logo, conclusão certa, Sócrates é mortal, porque se ele está dentro de uma espécie, ele está necessariamente dentro do gênero. Veja a demonstração, como é o tipo de raciocínio que nós temos dentro da demonstração, que lida com proposições certas, necessárias, né, que são sempre derivadas de princípios evidentes. Por exemplo, princípio de identidade, princípio de não contradição. Eu digo, todo ser humano é mortal, Sócrates é ser humano, logo Sócrates é mortal. Essa conclusão é necessária, dadas as premissas. Né? Por quê? Porque eu lido aqui com afirmações que são sempre certas, sempre verdadeiras. Todo ser humano é mortal é uma proposição verdadeira. Sócrates é ser humano é uma proposição verdadeira. Sócrates é mortal é uma conclusão verdadeira, dada a verdade das premissas. Mas e se eu lido com proposições que não são necessárias e certamente verdadeiras, mas eu lido com proposições que são plausíveis? Neste caso, eu vou lidar com tipos de raciocínios que serão desprovidos de uma verdade certa e segura, mas que terão pelo menos dois tipos de resultados. Ou resultados que são verossímeis, o que ocorre no âmbito da retórica, algo que nós já estudamos num curso pretérito, ou raciocínios que resultarão em conclusões prováveis, que é o caso específico do raciocínio dialético.
Então, o raciocínio dialético terá proposições prováveis e terá conclusões prováveis dadas as premissas prováveis, que serão necessariamente contraditórias, opostas entre si, como veremos. Então, a natureza do intelecto supõe que a razão é sempre uma operação do intelecto. E a razão, ao operar o intelecto, levá-lo da potência que é para o ato, que é o conhecimento da verdade, o fará através desses três atos: a apreensão, o juízo e o raciocínio. A apreensão, a captação e formação do enunciado, substância acidentes, substância espécie, espécie gênero, ou substância e gênero. Marcos é animal, por exemplo, nós já vimos. Depois de formar o conceito, o enunciado, vem o juízo para avaliar se é verdadeiro ou falso, ou provável ou verossímil. E disso a proposição. E da proposição uma cadeia de outras proposições para formar o discurso, a argumentação, que poderá ser certa, que é o caso da demonstração, na matemática, na lógica analítica, ou verossímil, que é o caso da dialética, nós já estudamos no passado o entimema, ou dialética, que se dá quando nós temos uma conclusão provável, dadas premissas que não são certas, mas são prováveis. Uma conclusão verossímil é uma conclusão minimamente plausível. É o caso da retórica. Uma conclusão provável, uma proposição, portanto, provável, é uma proposição maximamente plausível, que é o caso da dialética, cujo livro central para o estudo é o livro dos tópicos, que nós vamos estudar na próxima aula, mas que, embora tenha a sua análise central no livro dos tópicos, porém não começa no livro dos tópicos, começa aqui no livro sobre a interpretação, das categorias e sobre a interpretação. E por isso o Aristóteles é muito feliz ao nos dizer assim, em primeiro lugar, cumpre definir o nome e o verbo, isto é, o enunciado. Depois a negação e a afirmação, o ato do juízo. E a proposição e o juízo. Ou seja, a proposição, que é ou verdadeira sempre, certa, demonstração, ou provável, dialética, ou verossímil, retórica. Veja que coisa curiosa quando nós temos algo a partir do qual, que é o enunciado, nós avaliamos como verdadeiro ou falso. Ou avaliamos como provável ou verossímil. E disso se abre perante nós uma escala que supõe níveis diferentes de credibilidade no discurso. Porque quando nós estamos perante a demonstração, a nossa aproximação da verdade é total. Por exemplo, se eu digo 2 mais 2 é igual a 4, esta conclusão é necessária, dadas as premissas, dada a função e o argumento, no caso da aritmética, deste cálculo aritmético de adição. 2 mais 2 é igual a 4. E se 2 mais 2 é igual a 4, essa conclusão é certa e segura, dada a verdade das proposições anteriores. E esta verdade é dada, é conferida a esta conclusão, porque ela respeita integralmente o princípio de identidade, de não contradição, do terceiro excluído, que são os princípios evidentes por si mesmos, a partir dos quais nós deduzimos essa conclusão, ao modo necessário. É uma demonstração absolutamente certa. E, portanto, é uma demonstração, vejam a palavra que eu vou utilizar, que ela será muito importante na próxima aula, é uma conclusão universal. Na demonstração, a conclusão é necessária, certa, verdadeira, segura e, portanto, universal.
Mas quando nós lidamos com probabilidade, que é o caso da dialética, isso sem falar ainda da verossimilhança, nós não estamos seguros, nem absolutamente certos, e nem tampouco necessariamente certos, de que nós estamos com a verdade. Ou seja, nós estamos próximos da verdade, mas nós não estamos na verdade. Quer dizer, no caso da demonstração, a verdade se diz por si mesma. 2 mais 2 é igual a 4, é igual aqui, é igual na Polônia, é igual na Finlândia, é igual na Argentina, é igual na Itália, é igual nos Estados Unidos, em qualquer parte. Qualquer lugar. 2 mais 2 é igual a 4. É uma verdade universal e, portanto, é uma verdade que se expressa por si mesma. Assim como eu digo, Sócrates é mortal é uma verdade que se expressa por si mesma, dadas as premissas anteriores. Porque aqui é a inserção da substância individual de natureza racional dentro do gênero. Assim como também a proposição que diz da inserção da substância na espécie e da espécie no gênero são igualmente verdadeiras universalmente. Mas se eu digo para vocês que, por exemplo, eu vou durar até os 90 anos de idade, e eu tenho boa saúde, então é provável que eu dure, você vai dizer, bom, não é verdadeiro, certo e seguro, não é uma verdade universal de que eu vou durar até os 90 anos de idade, mas é plausível. Pode ser verossímil, pode ser provável. Do que vai depender esse juízo? Olhem só o que eu vou dizer agora. Do número de outras coisas que eu terei de adicionar para tornar esta proposição a mais próxima possível da verdade, ainda que ela, como tal, não seja ela mesma verdadeira por si só. Eu vou ter de usar uma outra coisa chamada argumentação, para aumentar o nível de credibilidade e, portanto, o nível de aproximação com a verdade que esta proposição possa ter. Para que, então, esta proposição possa ser avaliada como não verdadeira, universalmente, mas como provável. Porque ela vai ganhando outros aditivos que vão tornando ela cada vez mais próxima da verdade, ainda que ela, como tal, não esteja próxima. Qual é o nome desta área do saber que se dedica a estudar o modo de aumentar cada vez mais a argumentação para robustecer as proposições prováveis de um nível maior de credibilidade que a torne cada vez mais próxima da verdade? Qual é o nome disso? O nome disso é dialética. Dialexis. Duas locuções, duas elocuções, dois enunciados, dois caminhos, duas linhas paralelas que, por meio de uma oposição, vão buscando uma síntese cada vez mais próxima da verdade, ainda que a síntese não possa ser tomada como uma verdade universal, senão o mais próximo possível do universal. Os dialéticos tendem a tornar uma proposição contingente ou singular, como, por exemplo, o Marcos irá durar até os 90 anos de idade, o mais próximo do universal possível, adicionando outros argumentos. O Marcos faz esportes, o Marcos se cuida, o Marcos cuida da alimentação. Nada disso é verdade, tá, gente? É só um exemplo. Mas eu vou adicionando outras coisas para tentar conferir a esta conclusão um nível de probabilidade cada vez maior. É como se nós estivéssemos aqui perante uma distância. A verdade, que só a demonstração é capaz de chegar, e os outros níveis de credibilidade que vão variando.
Da maior plausibilidade para a menor plausibilidade para a mera possibilidade. A maior plausibilidade está na probabilidade. E o tipo de área do saber e de argumentação que se dedica a estudar o modo de composição de proposições, né, qualificadas pelo juízo como proposições prováveis, é a dialética. Assim como a área do saber que se dedica a estudar aquelas proposições que são menos plausíveis, que estão mais distantes da verdade, mas que têm uma mera aparência de verdade, esta área do saber é a retórica, né? Que tem um nível de credibilidade menor se compararmos com a dialética. Então vejam que quando nós lidamos com a dialética, nós lidamos justamente com termos que, combinados, formam enunciados cuja predicação que se determina por uma aproximação da verdade, e não pela verdade como tal. E por isso, diferentemente do que ocorre na demonstração, quando nós lidamos com a dialética, nós somos impelidos a formar proposições e, ao mesmo tempo, a formular perguntas a partir dessas proposições para tentar aproximá-las o quanto possível da verdade, ainda que elas não estejam lá. E para fazê-lo, nós como que partimos de certos lugares que são princípios do raciocínio, que não são princípios certos e seguros, como ocorre na demonstração, com os princípios evidentes por si mesmos, como a identidade e a não contradição, que embasam uma conclusão como 4 é resultado de 2 mais 2, mas princípios que são chamados lugares comuns. Lugares que nós selecionamos com uma certa discricionariedade, com um certo arbítrio, com uma certa deliberação humana. E, ao elegermos esses lugares, nós partimos deles para buscar conclusões prováveis. Como, por exemplo, eu vou partir de um lugar que é mostrar a duração da vida desta substância individual de natureza racional, chamada Marcos Boeira, e, para tanto, eu vou concluir que ele irá durar 90 anos. E, para argumentar nesses termos, o lugar comum, que é a duração da vida do Marcos, deverá receber uma série de proposições que vão formar uma argumentação a mais robusta possível, embora não verdadeira, provável, para mostrar que eu, de fato, irei durar 90 anos, pelo menos com um juízo provável a respeito desta conclusão. Veja que, para tanto, nós devemos prestar muito atenção no nome e no verbo que nós vamos empregar. Do tipo, como diz mesmo Aristóteles aqui no livro sobre a interpretação, o nome é uma locução que possui um significado convencional, sem referência ao tempo, né, e de que nenhuma parte tem significação própria quando tomada separadamente. Né? No nome kalipos, em grego, por exemplo, né, com efeito hipos. Kalipos, hipos. Hipos, cavalo. Kalos, belo. Né? Então, kalipos, o cavalo bonito. Né? O que ocorre nos nomes simples não ocorre nos nomes compostos. Quanto aos primeiros, a parte não tem qualquer significado, enquanto que nos últimos ela contribui para o significado do todo. Por exemplo, se eu digo só cavalo, você vai dizer, tá, beleza, eu sei o que é. Mas se eu digo cavalo belo, ou bonito cavalo, isso já adiciona um ornamento de significação maior. Né? Quando nós atentamos para o discurso dialético, os nomes compostos, eles são, via de regra, né, muito mais sugeridos, porque eles apresentam um ornamento que facilita e robustece a significação
D1 enunciado, quando nomes compostos e verbos, né, sugerem sempre uma predicação provável de um sujeito. Tá? No livro sobre a interpretação, o Aristóteles vai especular, do ponto de vista lógico e do ponto de vista dialético, o modo como a composição dos nomes e verbos formam as proposições. E como no âmbito da demonstração, que aliás caberia um outro curso, para lidar com os opostos entre conceitos, segundo um juízo analítico demonstrativo, como por exemplo, eu digo, há opostos por contrariedade e opostos por contraditoriedade entre os conceitos. Por exemplo, todo S é P é contrário à proposição nenhum S é P. E é contraditório à proposição algum S não é P. E, de outro lado, nenhum S é P é contraditório à proposição algum S é P. De modo que algum S é P é subalterno à proposição geral, todo S é P. E algum S não é P é uma proposição subalterna à proposição geral, nenhum S é P. Isso é o quadrado dos opostos na lógica formal. O mesmo poderia ser estudado na lógica modal, né? Com necessário, impossível, possível, contingente, né? Por exemplo, é necessário P, é impossível P. Né? São contrários. E aí os contraditórios. É contraditório a é necessário P, que eu diga é necessário P, podendo não sê-lo, que é o caso da contingência, ou contraditório ao impossível é o possível. É impossível P, tem como contraditório é possível que. Né? É possível P, no caso. Então veja, no livro sobre a interpretação, o Aristóteles vai estudar o modo como nós vamos prestar atenção na combinação entre nomes e verbos e como nós vamos predicar, ora dentro da demonstração, no caso da lógica categorial, ora no âmbito da lógica modal, esta afirmação ou negação segundo a condição de verdade absoluta das proposições, no âmbito da lógica demonstrativa. E, ao mesmo tempo, vai preparar o terreno para o que será estudado no livro dos tópicos, depois do estudo da demonstração. Então é mais ou menos o seguinte, no livro sobre a interpretação, o Aristóteles vai, de alguma maneira, calibrar o entendimento sobre o estudo, a natureza e o significado das proposições e da locução, e depois disso, nos 3 livros subsequentes, ele vai estudar no livro dos analíticos anteriores, 3º livro, e no livro dos analíticos posteriores, 4º livro, ou seja, os 2 livros subsequentes, ele vai estudar a demonstração, a lógica formal. Ao passo que no livro 5º, que é o livro dos tópicos, o Aristóteles vai se deter sobre a dialética propriamente falando, que é o que nós vamos estudar na 3ª aula logo a seguir. E no último livro do órgão, ele vai estudar a patologia do discurso, da argumentação e do raciocínio através do estudo dos elencos sofísticos, paralogismos e falácias, que é o que compõe os discursos erísticos e, portanto, os discursos que apresentam patologias, ora no raciocínio, ora na composição dos enunciados. Veja que há um itinerário no órgão. O estudo das categorias e sobre a interpretação apresenta os juízos atinentes às proposições, juízo analítico, condição de verdade ou falsidade dos enunciados, juízo dialético, a probabilidade das proposições e das conclusões, juízo retórico, a mera verossimilhança das proposições, que o Aristóteles, inclusive, vai estudar em outro livro chamado Retórica. Né? E vai distribuir ao longo do órgão, dos 3 últimos livros, dos 4 últimos livros, justamente o modo de entender a demonstração no 3º e 4º livro, os livros dos analíticos, primeiros e segundos, a dialética, a probabilidade, o juízo provável, no livro dos tópicos, dos lugares comuns, daí dizer tópicos, né? Topoi em grego, né? Lugares comuns, topos em grego, lugar comum, topoi, plural, lugares comuns, e o último livro destinado à patologia do raciocínio e da argumentação, que ora pode estar presente na dialética,
com o juízo de probabilidade, ora pode estar presente, e no mais das vezes está, no âmbito da demonstração, que é o caso da lógica formal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.